Juliana falou que ficou Que mais que bonita, tem eu, eu gente? tô Mas dourada. você tá linda, aliás. Não, eu não tô de luto pelo Brasil, não. Tenha-se. Eu tô de Quero que o glow. Brasil viva. Nossa, Ele que Esse se, creme. Aqui ele que se renove-se. Menino, essa Canetinha esse Todo mundo de brilho na luto minha e eu- pele só com muito creme. Isso aqui foi Fortaleza em maio, que deu um negócio da Fortaleza em maio, Salvador deu em um junho, brilho. que deu um Olá! Está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni, estou super bem acompanhada aqui nessa bancada. Gente, olha só que beleza. A Sucena, cantora, que estava dando um rolê esse final de semana. Cantando com quem, a Sucena? Chico César, Céu, Djavan, Estela Paixão, Dadaiute e Zeca Pagodinho abrilhantou o palco, enfim, foi bonito demais. E ainda conheceu o Caetano, né? Não, conhecia Você já conhecia? Fui reencontrar com meu mestre. Desculpa, Juliana, desculpa. Temos aqui também nossa queridíssima Nina Silva, especialista em tecnologia e finanças. Márcia Tiburi, escritora. Teacher. E Sarazara, filósofa das redes. Vincha linguiça. Ela é engraçada. Ela não gosta que fale que ela é engraçada, mas ela é fazer o quê? Vincha linguiça. Vamos lá. Entendeu? Eu também sou engraçadinha. Ó, Todo mundo fala assim, mas por que você não se apresenta? Eu já me apresentei, eu sou Juliana Baroni, sou atriz, roteirista, produtora e agora também diretora. Olha só, eu tô dirigindo inclusive nesse momento um outro filme que já eu vou contar pra vocês. Mas vamos lá. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo. Bom, chegamos em julho. Já estamos na metade do ano e, no entanto, as últimas movimentações do Congresso Nacional acabaram por ferir fortemente os interesses da população brasileira. O pretexto? Enfraquecer o governo e manter os privilégios. Ah, que novidade! Estamos falando de medidas como a alteração do IOF, que tinha como objetivo corrigir a injustiça tributária. Estamos falando de uma articulação de uma maioria parlamentar contrária à medida e, pior, isso tudo aconteceu sem o debate público. Tem ganhado força na internet uma campanha para responsabilizar o Congresso, que é a hashtag Congresso Inimigo do Povo. É uma resposta do governo. Aliás, há uma convocação para um ato contra o Centrão no dia 10 de julho em todo o país. O que é que vocês acham? Finalmente o governo está enfrentando o Centrão? Quem quer começar? Jararaca. Vai. Vai, Márcia. Gente, ela tá de cobra hoje. Não, Ela tá de olha jararaca. só, gente, ela tá com uma roupa maravilhosa com estampa de cobra. É praticamente uma jararaca. É uma jararaca. Pra combinar com o tema de hoje, Olha tá, que gata. tá venenoso, Foi um né? acaso, gente. Nada a ver. Nada a E ver. ainda a Se palavra ela é traição jararaca, tá eu sou circulando, cascavel. né? A palavra traição tá circulando também o debate político desse momento. Então, acho que é uma questão interessante para o Lula provar que ele é um grande estadista. Perfeito. Ou que ele é um sujeito que se submete a esse congresso medonho de inimigos do povo. Agora é a hora dos políticos inimigos do povo serem vencidos por um político e por políticos que são amigos do povo. Essa é a oposição do momento. E eu achei muito curioso que as pessoas pegaram essa hashtag, né? Elas sacaram, tem um nível de consciência em relação ao momento histórico assim que a gente vê tanta gente caindo na extrema-direita, tanta gente com pouca crítica, com pouca análise política, as pessoas não sabendo o que está acontecendo. Acho, então, que o Lula está numa prova de fogo e pelo fato dele ter, nesse momento, se contraposto ao Congresso e revidado judicialmente, eu acho que ele fez um belo papel, porque nessa hora a questão é ou você está a favor do povo ou contra o povo. E o Congresso conseguiu fazer isso, eles mesmos, né, conseguiram cavar a própria cova e mostrar quem eles realmente são. Esse centrão, que é realmente um inferno
um inferno no Brasil, né? É um inferno concreto, assim, para as pessoas. Outra coisa que eu acho que eu queria lançar, e talvez a Nina, então, possa entrar na conversa por aí, né? Eu fico pensando como as pessoas têm se vendido a história do famoso pobre de direita, que é o indivíduo que sucumbiu ao capitalismo, sem perceber que o capitalismo está contra ele. E eu fiquei pensando, né, como as pessoas não entendem nada do que está se passando. Hoje eu falei com o taxista que me trouxe aqui sobre o IOF, ele não sabia o que era. Eu perguntei, o senhor já viajou para fora do Brasil e usou seu cartão de crédito? Ele, não. Então, por isso que o senhor não paga IOF, né? Porque IOF é imposto de rico, digamos, de gente que pode viajar, que tem outros hábitos e tal. Tivemos uma conversa muito legal, eu e o taxista, e ele com muita consciência, inclusive, de que tem uma coisa muito errada acontecendo, entendendo o que é desigualdade. E eu queria colocar a questão, as pessoas acham que a economia virou uma ciência neoliberal e que ela é uma ciência que não é humana, né? Que é simplesmente, quem pode falar de economia são os neoliberais, esses homens engravatados, por isso a Nina para nós é tão revolucionária, né, gente? Porque as pessoas deviam tratar de uma economia para elas mesmas, né? A minha economia. E eu? Quem vai defender a minha economia? Mas, afinal, não é isso que você faz, Sara, na tua casa? A economia que você tem que fazer doméstica, o acertar contas, ficar endividada ou não, como é que eu vou conseguir pagar as contas esse mês? É dessa economia, essa economia que nos interessa. Porque, quando você fala economia, fica também, um tema elitizado, né? E eu acho que a classe C não aprendeu a falar sobre economia. A gente fala sobre falta de dinheiro de acordo com os boletos vencidos. Então, a gente não aprendeu aqui, quando a gente paga uma conta de luz e deixa uma de água, tá mexendo na nossa economia de alguma certa forma. Que tem economia boa, ruim, é saudável, e aqui não é saudável, mas ainda assim é economia. E falta muita consciência de classe para as pessoas entenderem quais são os tipos de impostos, conhecerem, acho que a Nina é melhor falar sobre isso, mas conhecer qual tipo de imposto que afeta diretamente na nossa rotina, no nosso dia a dia, e qual tipo de imposto que tá para ser cobrado e eles tiraram de lá e ficou tipo na surdina, né? E tem um monte de pobre de direita que só porque não mora em comunidade ou tem um carro melhor, acreditando que faz parte desse grupo, entendeu? Porque ninguém conscientizou que eles não estão nesse grupo de ricos ainda, né? Eles são, querendo ou não, classe trabalhadora. Então tem que ter uma aula de consciência de classe primeiro. Sabe? Lembrando que a economia, rapidinho, Nina, é norma de casa, né? A etimologia de economia vem de fato oikos. Oikos. E de você adequar a sua casa à sua realidade. Exatamente. Enfim. Não existe economia e não existe política sem o povo. Né? Não se faz economia com governantes, não se faz política com governantes. E o lugar de poder ele é manifestado a partir das nossas relações sociais e demandas, né, individuais junto a um coletivo. A mesma coisa, e a economia, ela opera para que esse coletivo, essa sociedade, ela consiga estar de comum acordo para que tenhamos direito às mesmas coisas, que tenhamos direito à qualidade de vida, que tenhamos direito a trocas reais entre o nosso esforço, o nosso tempo, né, e a nossa qualificação, o que a gente se dedica. Então, a economia ela está em tudo e qualquer coisa que a gente faça. E é muito triste a gente ver um Congresso que quer, sim, isolar do governo, que é isso que o Congresso quer fazer. É um momento de inflexão muito forte, perigoso, porque o Lula e a base, né, progressista realmente tem que se posicionar, tem que se deixar bem explícito quem é realmente amigo do povo, mas a gente sabe que as últimas polarizações que nós tivemos ao longo, né, dos 2 últimos governos, a gente teve problemas sérios na polarização. Então, eu tenho muito medo nesse momento por conta da gente não ter uma base legislativa para se apoiar. Né? A partir do momento em que a gente vai contra um Congresso que é uma maioria que está lá dentro fazendo e tirando do povo essa noção de que realmente o que importa para o povo. Então, se a gente for pensar a inadimplência de 78% que nós temos hoje, né, de brasileiros que estão devendo aí, em média, R$ 4.600, essa base de Congresso não quer falar sobre isso, não quer falar sobre o porquê que se trabalha um reajuste tributário para poder ter uma maior arrecadação tributária para que a gente tenha
possibilidade de dar mais acesso a crédito, mais acesso a diminuição de custos de produtos, de alimentos. Ninguém está falando que a gente teve um recorde de arrecadação de tributos no mês de passado, mas porque a gente começou a tributar pessoas que não estavam pagando impostos, pessoas no topo da pirâmide. Então, realmente, a gente precisa deixar... Mas é por isso que está tendo essa gritaria toda. Porque a gente que agora está taxando pessoas que não querem que mexa nos seus privilégios. E eu tenho visto muitas críticas na rede social falando assim, voltou a história do nós contra eles. Mas, gente, é perigoso, claro. A gente tem que tentar fugir da polarização, mas essa polarização só vai deixar de existir enquanto houver quando houver uma maior igualdade. A desigualdade faz esse abismo. Mas eu acho que há também uma falsa equivalência, uma falsa polarização instigada pelo Congresso. Na real, não há um respeito, a gente não está tendo um respeito aos poderes, a divisão dos 3 poderes. Existe hoje um Congresso e um Centrão extremamente poderoso. De fato, o que a gente vê na última década é um fortalecimento desse Centrão. E essa é uma questão. O que é o Centrão? O que é o Congresso? A gente está falando de pequenos partidos, de pequenas siglas que não existe uma ideologia em comum. Claro, ele também não deixa de ser ideológico, porque é uma ideologia... A ideologia é o próprio bolso. E a elite também. E é uma sustentação do estado de coisas. Então, eu acho que esse é um assunto, até pra gente trazer aqui, o conceito, como se baseia o sistema político brasileiro. Porque o Centrão, ele sempre se safou. Esses partidos, e até o PMDB, entre outros, são os partidos mais corruptos da história democrática do Brasil. E eles sempre se safam. E por quê? Por que o PT levou o nome da corrupção e o PMDB não? Porque eles são bons de narrativa, então, né? Justamente. Açucena. E eu queria até comentar um detalhe. Mas eles são os mais privilegiados, os que mais se privilegiam. São os donos dos meios de produção, os donos do poder. Aliás, hegemônica. Eduardo Moreira, meu marido, tem um livro que chama O que os donos do poder não querem que você saiba. E vale muito a pena. Eu queria ir nessa linha mesmo, porque a Sara falou uma coisa importante. O povo não usa a palavra economia. Aí a gente fala falta de dinheiro, aí a gente chega na economia, aí a gente chega no oikos, né, para dizer de níveis discursivos que transitam entre classes. Mas por que o povo não sabe e não usa a palavra economia? Porque é ocultado do povo esse tipo de palavra, esse tipo de epistemologia, para que o povo não construa uma outra mentalidade. Então, quando você fala de consciência é o agente mais poderoso. Sim, mas quando você fala de consciência de classe também é um termo que não é comum no contexto discursivo das pessoas. E é muito importante trazer isso para as pessoas, para o povo, para que essas pessoas possam fazer parte da democracia. E aí, quando Nina fala não tem economia sem povo, isso significa não existe democracia, não existe economia democrática sem o povo, ou seja, sem a participação das pessoas que precisam saber o que é essa coisa chamada de economia. E aí o Eduardo realmente tem ajudado muito, a Nina tem ajudado muito. E é por isso que a comunicação, exatamente, Nina é um papel importantíssimo nessa história toda, e por isso que a comunicação tem que ser bem feita, né? Porque o fato é que o eleitor, gente, está insatisfeito. A classe média e a classe baixa estão endividadas. Será que finalmente o governo voltou a falar com a massa? Porque a gente viu que essa frente ampla custou caro, né? E essa última declaração do Haddad eu achei maravilhosa, ele num tom mais aguerrido, menos conciliatório, e eu achei interessante que ele falou assim, mas o slogan tem que mostrar poder também. Tem que mostrar poder, ele é o ministro, entendeu? Da Fazenda. O executivo tem que mostrar poder. E querem minar o poder do Lula também nesse sentido, né? Claro, mas porque o slogan da campanha do Lula, o próprio Haddad lembrou isso, era o seguinte, rico no imposto de renda e pobre no orçamento. O Lula foi eleito
justamente porque ele tem essa característica de olhar para o povo. Ele é um homem que vem de uma classe... o Lula passou fome, o Lula... Você falou a palavra mágica. A palavra mágica é orçamento. Será que a população sabe o que é um orçamento? Será que entende como é que funciona um Estado, os poderes, como é que se administra, como é que funciona a democracia? As economistas pretas, tipo a Nina, vivem falando dessa palavra mágica, porque é disso que se trata. Quando é que as mulheres pretas, quando é que as mulheres, quando é que a população que tem urgências na sua vida cotidiana em relação à creche, em relação ao saneamento básico, educação, escola, quando é que essa gente vai entrar no orçamento? E aí, o orçamento secreto, que é a maneira do Congresso Nacional, aquele bando de homem vestido de gravata, fazendo sua broderagem entre eles, fazendo seus conchavos entre eles, quando é que esses caras vão abrir o jogo e mostrar como é que eles roubam o povo? Então, essa questão de as palavras economia e orçamento, pra gente que é mais povão, só cabe quando o assunto é miserê. Eu vou economizar, porque senão eu não consigo pagar tal coisa. Economia como conceito de economizar, isso, né? pra, tipo assim, acabar. E o tal do orçamento é sempre, tipo assim, eu tenho que cotar pra ver se eu consigo. Nunca é sobre o significado geral da palavra, o que é você organizar, né? Não é nesse sentido de prosperidade, não. É sempre no sentido de eu já não tenho. Então, ficou muito limitado, né? Naturalizou-se eu já não tenho. Isso. A população que é explorada, porque eu também acho o conceito de pobre muito triste para nós. A gente tem que falar os explorados e os exploradores. Quem tem os meios de produção, ou seja, quem é dono da bagunça toda, da maneira de fazer, e o povo que fica submetido. E aí, as pessoas têm que ter mais orgulho, sabe? Orgulho da sua condição de trabalhador e de trabalhadora. Mas essa é a grande questão. Quando aí você conectou a classe, a consciência de classe com o orgulho da classe em que se está. A partir do momento em que nós estamos numa sociedade que fala assim que você é pobre porque você não se esforçou, né? Você não tem determinadas coisas porque esse teve mérito e esse não teve. Essa balela, né? Essa falácia da meritocracia. Como que você vai ter orgulho de ser pobre, de estar pobre, né? Numa sociedade que não tem um mito. Você de foi democracia. Empobrecido. Exato. As pessoas têm que parar de achar que elas são naturalmente pobres. Que são as castas sociais, pobres, de outros países. E desprovidas de dinheiro, quando na verdade o dinheiro foi desviado dos seus fins. Existe uma coisa chamada alienação do trabalhador. E consciência de classe serve para as pessoas saberem que elas estão sendo exploradas, roubadas, expropriadas de maneira indevida. Mas tudo isso é estrutura. Então, para a gente mudar, não é uma comunicação do governo há um ano da eleição que consegue fazer. A gente precisa de ter formações para a educação econômica, para a educação política, para a educação social. Frequente, né? Frequente. Uma coisa que deveria estar implantada já. Mas a pauta principal do governo Lula, o que a gente espera, quem votou no Lula, espera que o foco seja justiça social. As sessões das votações na Câmara e no Senado foram feitas em sessão remota, com plenários esvaziados. Por quê? Porque os parlamentares estavam onde? Em festas juninas de seus estados. E a gente não podia deixar de fazer um pequeno balanço das festas juninas, gente. Gigantes, milionárias, turísticas. Em muitas prefeituras pequenas, os cachês de alguns artistas sertanejos são milionários. Em uma festa de raiz nordestina. Prefeitos que contratam o sertanejo se justificam dizendo que os shows mobilizam as economias locais. Isso, com certeza, é verdade, mas não é somente uma questão de gênero musical. Sobre isso eu quero ouvir você, tá, Sucena? Mas é sobre uma melhor distribuição dessa grana da cultura ao longo do ano todo, estimulando, inclusive, expressões regionais. O que você acha dessa cooptação das festas tradicionais juninas, que tem o forró, tem maracatu, o que mais que tem de ritmos, assim, pelo Brasil? Tem forró, tem maracatu, tem nomes grandiosos como Jackson do Pandeiro, Marinês, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, tem memória, tem estilo de se vestir, tem tradições de comida, então assim, a gente está falando de quase de uma festa que tem um circuito fechado, é um patrimônio imaterial, assim como o comportamento das pessoas e a musicalidade. Ou seja, aquilo que é
que é patrimônio imaterial, é para se cuidar, é para se zelar. E é um patrimônio muito bonito, porque é do povo e vem para o povo. E óbvio que, como as grandes festas, elas geram muito dinheiro, elas geram turismo, elas geram um efeito maravilhoso de festivais, de circulação de pessoas e de dinheiro, enfim. Eu vejo o sertanejo, e aí é muito importante que a gente diferencie a indústria fonográfica do gênero. Gêneros musicais, eles estão aí, e não há nada de mal de você gostar do sertanejo. A questão é como o sertanejo ele se instaura dentro da indústria fonográfica como uma monocultura, tratando o Brasil como um grande latifúndio cultural. E a gente precisa, de fato, se atentar para esse câncer. Porque não é legal que, enfim, cidades que tenham grandes forrozeiros e grandes músicos e grandes artistas sofram com a cooptação e a apropriação do sertanejo das festas juninas. E o sertanejo ele quer tomar conta, ele quer estar com funk, ele quer estar com pop, ele quer estar com samba, ele quer estar com pagode, forró, ele quer estar com pagode. Porque a indústria fonográfica pensa, você sabe disso melhor do que eu, mas eu, como já também gravei disco, não sei o que pensa? O que tá na moda? Aí esse sertanejo universitário, né? Porque o sertanejo, gente, eu sou do interior de São Paulo. A nossa raiz, a Alice também é de Piracicaba, a nossa produtora. A gente cresceu ouvindo o sertanejo de Tunico Tinoco, Milionário José Rico. Depois, um pouco depois, Chitãozinho Chororó. É uma expressão riquíssima. Que é uma expressão riquíssima, Sim. essa moda de viola. Mas eram o quê? Pessoas que compunham essas músicas. Eram as pessoas que trabalhavam na lavoura. Guaranias, que vinham também do Paraguai, que vinham dos nossos vizinhos latino-americanos e vinham através do sertanejo. Isso, ou seja, a gente vê muito em Mato Grosso isso. Muito não bonito. é sobre o gênero, por isso que eu tô frisando. mas eu queria falar sobre o gênero. Então, mas não, Posso? pode, mas tem uma coisa. Pode, mas cuidado, senão começa a cantar aqui. Fizemos a última Mas viagem. essa é legal, essa Mas é legal. tem uma coisa Essa é legal. que o sertanejo tem, além de tudo, que é um espelhamento com a sua base, que é o agronegócio. Exato. Então, isso é muito perigoso. Era porque aí que eu queria chegar. Justamente. Por isso que a questão da monocultura e do latifúndio... Da monocultura auditiva. Justamente. E da monocultura da mente. Justamente. E da monocultura... Temática. Dessa, exatamente. Temática. E de uma música que é alienadora. Não, e temática porque assim, pegar a mulher, beber cerveja, jogar em Justamente. bet, né? Porque tem um lá que fala, que também. fala jogar, E entendeu? empobrecer a mentalidade e empobrecer a inteligência das pessoas e oferecer a elas uma espécie de combo, que é composto desses elementos que a Juliana acabou de trazer, para o espírito. Então a sua cabeça fica totalmente tomada por aquele tipo de música. Eu ando muito de táxi, de Uber e tal, eu tô sempre... Quando chega aquela música, eu digo, moço, eu escuto qualquer negócio, menos esse sertanejo universitário. Muitas vezes, a pessoa que está dirigindo nem viu o que está tocando. Porque essa música é feita justamente para preencher todos os vazios e, assim, impedir aquele saudável vazio que faz você começar a pensar na vida. O objetivo da indústria cultural é simplesmente aniquilar esse espaço de... observação, pode até chegar na reflexão, mas aquela cabeça um pouco vazia para você pensar na vida, tudo isso aí, betes, amor de como é que chama isso? De sofrência. É corno, né? Corno, né, gente? Esse negócio todo serve apenas para você parar de pensar. Ai, que E cachês saudade milionários. É isso Mas que eu e queria falar, cachês? porque olha, 1.200.000 foi o cachê do Wesley Safadão. Que nome perfeito esse homem escolheu, esse nome artístico. Recebeu pelo show que fez em Maceió no dia 26 de junho, agora. Safadão declarou o seu amor incondicional, como ele é amoroso, né? Como ele é afetuoso, ao prefeito JHC, o João Henrique Caldas, que é do PL. Ó, que surpresa! No meio do show. As redes comentaram muito as frases, eu te amo, caralho. Ele falou isso, tá? No palco. Quem contrata? Meu prefeito e futuro governador, que o Wesley falou durante esse show.
Há fortes especulações que JHC seja candidato ao cargo de governador de Alagoas em 2026. Mas, gente, é campanha antecipada com dinheiro público. Isso pode? Isso não pode. Arnaldo, mas a regra é clara. A regra é clara, não pode. Mas eles estão fazendo, porque esses caras, esses políticos, coronelistas, oligarcas, homens engravatados, acreditam que o Brasil é deles, que eles podem fazer o que quiserem e que não tem lei. E outra, como bons fascistas que são de uma maneira geral, acham que nunca ninguém vai descobrir, que nunca ninguém vai adquirir a famosa consciência de classe. Porque não tem transparência nesse. Da onde vem esse recurso, né? Vai lá, Fala. Não, eu já falei muito. O que eu penso assim, o forró, não, misericórdia, o sertanejo universitário, ele surgiu mais ou menos nos anos 2000. Que foi a época que o pessoal da galera, né, mais pobre estava conseguindo fazer outras coisas, estava tendo lazer, que a gente não tinha lazer. Aí começaram a ter um pouquinho mais de autonomia em poder sair, divertir, comprar ingresso de show. E aí, todo ritmo, ele precisa de alguém, de um cantor que sai de um ritmo, ele precisa de alguém para poder colocar dinheiro, para poder investir e alcançar a grande massa. Então já tinha o pagode, já tinha o funk e tal, mas eles viram que dentro do forró, do sertanejo universitário, ele entrou na casa das pessoas de classe C e ficou. Então, quem veio investir muito dinheiro nesses cantores foram o pessoal da agro. Pode ver que quase todos eles, praticamente. Então, o empresário da agro colocou muito dinheiro porque sabia que eles iam conseguir alienar o povo. Olha as letras. São músicas que levam as pessoas a colocar um almoço de domingo, que traz só felicidade. Vamos embora pro bar, beber, cair e levantar. A música é só beber, isso. Cair e levantar. E aí, fica fácil colocar uma música dessa no almoço de domingo, porque o funk, o rap era criminalizado, porque tinham letras que não combinavam com o almoço de domingo. Quem quer ouvir Maria Bethânia depois do almoço ou na hora do almoço cozinhando feijão? Mas isso é muito importante você estar falando, sabe por quê? Às vezes, tem uma parcela, não é todo mundo, da esquerda, que é intelectualmente arrogante. O que quer dizer isso? 90% dessa parte. Então, a gente todo mundo pode gostar do que quiser. O nosso debate aqui não é a qualidade musical de uma coisa ou de outra, é a cooptação de um ritmo para mandar mensagem ideológica o tempo todo. Exatamente. E para dominar uma base eleitoral. Mas tem um detalhe, mesmo que a gente possa tratar o gosto como uma questão democrática, cada um gosta do que quiser, tem um fato, o gosto é formado também através das classes. Então podem olhar o que as classes abastadas, enriquecidas e exploradoras gostam e o que o resto do povo vai gostando. Eles ajudaram a enfiar esse povo dentro da nossa casa, e aí eles sabiam que a gente ia consumir, que ia dar dinheiro, e que eles iam comunicar com a gente. Então, quando um safadão vem desse tipo de fama, né, que ele é acessado pelas pessoas pobres e grita no show, te amo pra um prefeito, pra alguém, ele tá automaticamente influenciando a massa que ouviu ele o tempo todinho, que foi receptiva, a votarem que... E os shows, geralmente, 140 eles mil são públicos, eles são grátis, então, assim... Gratuitos. Grátis pro quem vai lá ser cooptado, né? A pessoa não paga ingresso não pra paga ir. em dinheiro, paga em voto, porque fica garantido. Ih, perfeito. Mas tem uma coisa, mas tem uma Fechou. coisa que acho que a gente tem que pensar também, que o sertanejo, por que ele conversa? A gente tá falando que é um Brasil... Como bem você disse, eu lembro do sertanejo muito da década de 90 crescer, com Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó. Um Brasil que está deixando de ser majoritariamente rural e passando a ser majoritariamente urbano. E o sertanejo trazendo temáticas de interioranas que são muito caras para quem vem da zona rural para a cidade. E não encontra o forró, e não encontra cidades como São Paulo, mas o sertanejo com um grande investimento do gado, da monocultura. Sim. Só que o que acontece? O sertanejo, de fato, se compara com o forró em que lugar? Por isso que o Wesley Safadão, ele é do forró, ele vem do forró, mas ele se coaduna com o sertanejo. Por quê? Porque é onde tem dinheiro, porque é onde ele pode... colocaram dinheiro. E aonde ele pode também uma certa higienização do sertanejo e trazer como agora figuras equivalentes. Então, mas é uma indústria que é jogada para cima da população classe C e para baixo. E óbvio, né, gente, são essas classes que mais rendem dinheiro para os tais 140 mil que não vão mais pagar IOF. Ou que vão pagar, ou que não vão ser comprometidos. Que não querem, que estão esperneando para não pagar, mas nem Mas e a gente está falando, como bem a gente disse aqui, sobre monocultura, mas a gente está falando também de agricultura familiar. Então, o forró está equivalente à agricultura familiar e o sertanejo está equivalente
o latifúndio e a monocultura que quer dizimar essa agricultura familiar. Muito essa bem, Açucena. E é muito, mas na real é isso. É isso, sobre investimento que é chega pra isso. esse povo, né? Porque igual o Dimas do Teclado, por exemplo. Eu adoro o Dimas do Teclado, do Siriri Sarará. Tá vendo? Você nem conhece. Não sabe quem é. O Dimas é um Mas a gente- forrozinho. Canta aí. Eu toco siriri, eu danço sarará, eu mexo morena. É um forró que toda Gostoso, música de quebrada, maravilha. você escuta sem Eu vou andar querer. mais com você, escuta sem menina. querer, porque você não toca no C, toca no boteco e Exato. tal. Porém, eles não conseguem chegar em tanta gente e manter sucesso, porque ninguém vai lá e bota dinheiro pra ele continuar. Investimento. Agora, o povo do agro pega um dinheirão e bota no Safadão, no Henrique Juliano, Não, e sabe no o que é não sei triste quem, que não tá sei quem. acontecendo com o forró? Eles têm se apropriado, os sertanejos têm se apropriado do forró por grandes figuras que se parecem com o sertanejo universitário. Sei lá, aquele Léo Foguete, ou figuras que eu tenho observado, e tem figuras que têm se afastado Gustavo Lima e você, sertanejo, tchererê, tchê. como os vaqueiros. Tem o Zé João Vaqueiro, Gomes, João É, Gomes. Zé a- Vaqueiro. A vaquejada. Então você tem certas similaridades que podem ser cooptadas até virar uma coisa só, até ser pasteurizado. Isso é muito triste, porque o forró ele é gigante. Quando você vai pro Dominguinhos, e aí você tem o João Gomes, que tem voltado para o Dominguinhos, que fez um disco lindo com o JP e com o Sanfona. Mestrão. Meu Deus, vai Mestrinho. Mas aí o negócio. Mestrão, exato, a cena. exato. Mas aí começa a estragar, eu digo estragar no sentido, né, do impacto. Quando o João Gomes tem essa base, né, que é a gente aqui, o povão, que só quer ficar feliz, tomar uma cerveja, fazer um arroz ali, começa a cantar com essas figuras que é considerada a intelectual da esquerda, esse povo para Mas o de Mestrinho consumir. não é o intelectual da Não, mas tipo assim, esquerda. traz um JP. O Mestrinho, que é o Não, sanfoneiro. Eu tô dizendo assim, você traz um JP. Mas aí, traz olha uma só o galera que preconceito. é Mas mais ele toca com o elitizada. Gil. Sim, mas Porque ele é um grande isso, músico. Mas não é isso. Não que ele não seja um intelectual, não é isso que eu quero dizer. Eu tô querendo dizer que o Mestrinho é só um músico. Sim. Mas por quem ele é consumido? Mas eu acho que é falta de acesso. Então, mas é isso, Exato. porque a gente começa a ver assim, aí começou a andar com o povo que é do lado de lá. E esse povo sertanejo, eles conseguem manter a constância deles enfiado na casa da gente. Porque eles vão lançando música ruim atrás de ruim, porque fica lá. Cara, entendeu? eu Elas lembro. são todas não, e iguais, eu lembro, né? E gente. você não quer- muda. E isso da polarização é tão real. Eu lembro quando eu tava num grupo de WhatsApp, na época da Dilma, quando a Dilma foi concorrer com. Qual era a última eleição? Era Dilma e Aécio Aécio, Neves? Aécio. Você Neves? esqueceu o nome do do Neves. outro. É, Meu porque Deus. ainda bem. Eu lembro, eu Gerou tava até num grupo de separação na época WhatsApp do povo. e colocaram a Marília Mendonça pelo ele não. Não, era o Haddad. Era o Haddad contra o Bolsonaro, será? Era o ele. Era, Haddad porque o contra ele o não era do isso. Bolsonaro. A Dilma já tinha sofrido O impeachment, era o Lula Haddad. preso, Haddad... Ah, tá. é. E aí colocaram a Marília Mendonça, seria uma das figuras que ia empenhar o ele não. E com um discurso feminista, ela do sertanejo, a Marília Mendonça foi massacrada pelos seus colegas, porque ela é do sertanejo. E assim, risadinhas, diminuindo a figura dela enquanto uma compositora, enquanto mulher. uma mulher, Não, e- principalmente Gente, enquanto uma e mulher. as letras da Marília Mendonça tiram Não, o lugar da tira. pegaram a narrativa do ponto de vista feminino, ela teve uma A importância. última grande canção da Marília Mendonça foi feita para uma prostituta. Olha, E- só a Marília Mendonça me mostra que o sertanejo tem uma exceção. Mas tem exceção. Não, existe exceção. e é Mas ela importante- me saudade Que da confirma a Marília regra, Mendonça, que gente. confirma a regra. E é importante Que pena colocar. que A amante aconteceu. tem lá, sim. Eu que não tenho. É importante colocar que a gente tem ali alguém capitaneando, né? Então, é esse agro que precisa manter essa base alienada, sem determinadas discussões e também viciada em coisas que distancia da dor da realidade, certo? Então, tô no tigrinho, né? Agora, isso não é criminalizado dentro dos tribunais, só que o funk é criminalizado, né? A gente não tem figuras que estão lá recebendo 1,2 milhão de cachê para um show e não diminuindo a qualidade de um artista. Eu pagaria 1.200.000 e muito mais para a Açucena cantar, mas a partir do momento em que a gente está vendo MCs que são criminalizados simplesmente por determinadas letras que cantam a sua própria realidade. Então, a realidade do povo não pode ser cantada e esse povo tem que cantar a realidade de uma ostentação de uma elite que quer manter esse povo
quieto, adormecido. E aí são 4 bilhões que eles movimentam em shows. E é engraçado que o sertanejo, e aí eu queria mandar um beijo pro meu amigo Conrad, nosso Condizila, que me trouxe essa informação, Nina. A gente gastava rios, né, de dinheiro com clipes. Lembra o funk, né, produzido. Né? Eu fiz um clipe, sabia, do Claudinho Bochecha? Os clipes maravilhosos. Altíssima aquele Salave. Eu fiz esse, eu tenho orgulho. Como que o sertanejo vem? Vai aparecer. O que o sertanejo faz? Ele chega e fala, coloca o dinheiro todo em shows, com a mensagem para uma massa ali já de milhões de pessoas, e grava esses shows viram os clipes. Vocês podem observar que a maioria não precisa gastar, que é horrores que se gastam em clipes, não precisa gastar com aquilo, gasta-se nos shows, cooptam as pessoas no show. Mostra o movimento popular, e ainda né? distribui isso a partir... E rádio, e muita rádio. E rádio também tem jabá. Bom, rádio. Eu quero voltar nesse assunto num outro programa, porque ele é riquíssimo, principalmente essa história do funk, a gente volta num outro programa. Falar sobre indústria, né? Falar sobre indústria fonográfica. Isso, e cultural também, né? De um modo geral. Bom, gente, vamos mudar de assunto agora para um assunto muito difícil, mas a gente precisa conversar sobre um novo livro que acabou de sair do forno. Esse aqui, Nunca Mais Vou Te Chamar de Pai. Transformando o trauma familiar em uma luta coletiva, que está saindo agora pela editora Planeta, da Caroline Darian, que é filha da Gisele Pelicot. Para quem não lembra dessa história, foi o seguinte: Gisele é aquela senhora francesa que foi surpreendida ao descobrir que o marido a drogava, chamava desconhecidos para estuprá-la e filmava tudo. Foram mais de 50 homens ao longo de 10 anos. Mais de 20 mil vídeos e fotos da Gisele Pelicot sendo violentada foram encontradas no computador do marido dela. Gisele participou do julgamento do marido sem esconder o rosto. Renunciou ao seu direito de anonimato porque, segundo ela, um julgamento a portas fechadas era o que os seus agressores queriam e também porque a vergonha precisa mudar de lado. A Caroline, a filha, né, da Gisele Pelicot, assim como a mãe, resolveu recomeçar a vida e escrever esse livro, cujo título já é autoexplicativo. Gente, imaginem a revolta para essas mulheres, para a família inteira, porque todas as mulheres da família foram envolvidas nesse horror. Elas arrumaram forças para lutar e recomeçar a sua vida, apesar de tudo. Márcia, eu queria que você comentasse essa história, porque é de uma... Ela não fazia ideia, Gisele Pelicot, do que estava acontecendo. Eram casados há mais de 50 anos. E ela descobriu de uma maneira horrorosa, da pior maneira possível. Ela não se deu conta antes. Um dia ligaram da polícia que o marido dela estava preso porque ele estava, em 2020, sei lá, num supermercado e que ele foi pego filmando por baixo da saia 3 mulheres. E ele foi preso. A polícia pegou o computador dele e no computador é que vieram essas imagens que descobriram, fizeram uma investigação e apareceram essas imagens horríveis. E com essa prova material, como diria nosso amigo Calejon, tendo materialidade, ficava difícil, porque a gente tende a não acreditar num horror desse, né? A Gisele Pelicot não fazia a menor ideia e foi surpreendida, como você muito bem colocou. E dizem 10 anos, porque a idade também do computador, provavelmente ela passou por situações que ela não faz ideia ao longo da vida e do casamento com esse sujeito. E é muito... Esse sujeito que tem um nome, né? Dominique Pelicot. Quando essa história aconteceu, quando o julgamento aconteceu, eu fiquei sempre muito perplexa sobre a falta de imagem desse homem, desse Dominique Pelicot. Tinha poucas fotos dele e é uma questão que hoje em dia também está em discussão no Brasil. Quando uma vítima aparece, ela aparece muito.
a gente que acompanha as estatísticas de violência doméstica e feminicídio, o rosto das mulheres assassinadas por feminicídio, esses rostos estão sempre expostos e o rosto dos homens está sempre protegido. E essa é uma questão, nós precisamos expor os criminosos e precisamos começar a proteger as vítimas. Esse é um assunto. Mas o outro assunto é o que a filha do Dominique Pelicot, filha da Gisele Pelicot, Caroline Darrian, traz para a cena, que é esse livro, o choque dela ao saber que o pai fez tudo isso, sendo que ela também pode ser uma vítima desse pai. E um detalhe que ela falou no livro que me chamou muito a atenção é que ela ficou preocupada com os outros 50 homens, sendo que tem 20 que não foram detectados, né? Quem são exatamente esses outros 20 homens. Um homem que era ali um trabalhador, eles eram pessoas simples ali da França, classe média normal, assim, gente muito comum, né? E ela fala que esses homens, esses pais de família que têm filhas, crianças, né? Que esses homens são coveiros de famílias e assassinos de memórias. Porque esses homens trazem para a família deles, como trouxeram para dela, uma dor profunda em relação a uma imagem da família margarina, né? Daquela família feliz. Porque até então a filha diz no livro, eles eram uma família perfeita. Exatamente. Eles passavam o final de semana juntos, almoço de domingo e tudo. E o Dominique Pelicot ainda disse que era muito feliz com a Gisele e pediu desculpas para ela depois de décadas estuprando essa mulher, submetendo-a a doenças que ela nunca fazia ideia, ela achando que ela estava com algum problema assim muito fora do comum, porque ela tinha doenças impossíveis de alguém ter. E ela tinha ausências mentais, assim, falta de memória, ela às vezes desmaiava, os filhos levaram a mãe num neurologista que fez exame de imagem, não apareceu nada, não fizeram exame toxicológico. E mais um detalhe que eu queria deixar muito evidente. Vocês percebem que é mais um caso de acordo, de conluio, de conchavo, de broderagem entre os homens. É o que mais assusta. Aquilo que a gente vê lá no Congresso Nacional, aquela macharada fazendo o seu acordo entre si para explorar o povo é a mulher. Esses caras são os estupradores. E a Gisele Pelicot é a mesma coisa. Aqueles 70 homens, sendo que 20 a gente não sabe quem são, junto com um marido que é um grande canalha, um sujeito que quase matou a mulher e que fez algo com ela que é indizível, gente. E sentia prazer com isso. Junto com os outros homens. Nenhum daqueles homens foi capaz de levantar a mão e dizer: que absurdo, tem um sujeito fazendo isso com a própria esposa. Vocês entendem? Isso que é a broderagem. O cara vai estar se constrói como um criminoso, ele se joga no crime, ele se torna um estuprador, ele está ali sendo cúmplice de um crime, mas ele prefere ser cúmplice de um crime com outro homem do que fazer justiça e defender uma mulher e salvar uma mulher de uma coisa tão ignominiosa como essa. Vocês entendem? Meu Deus, que horror. Não, eu acho mais grave também é justamente isso. Não foi um crime isolado, ele não fez sozinho. Ele teve seus comparsas, seus cúmplices, as suas sustentações retóricas. Porque ele teve que ter sua sustentação retórica ali, ó, com seus comparsas. Então, assim, e dentro da família de uma também, crueldade. porque ele teve que contar mentiras o tempo todo, né? Os filhos perguntavam, ele não, tá tudo bem. Hoje, em 2002, eu fui convidada pela Inês Viana para fazer uma releitura de um texto da Grace Passot chamado Mata Teu Pai, que eu achei interessante, que tem a mesma cor desse livro, preto e vermelho, e é um texto lindíssimo de uma grande atriz, diretora também, Grace Passot, que já foi até homenageada no Festival de Tiradentes. E o texto é sobre uma Medeia contemporânea, que esse Mata Teu Pai, na verdade, mata o patriarcado. E essa Medeia, ao invés do texto clássico que vai matar os seus filhos por causa do furor, da paixão que ela tem por Jasão, ela vai matar suas filhas. E a grande provocação desse texto, e eu lembrei muito disso, desse Mata Teu Pai, eu nunca mais vou te chamar de pai, é que ela fala assim, ó,
De que adianta eu criar minhas filhas num mundo onde elas não vão matar os seus pais? E matar os seus pais aí é matar o patriarcado, é trazer uma consciência muito mais profunda. E aí eu trago a atenção para a figura da Gisele, porque ela partiu de uma consciência que, já que eu estou nessa situação, eu vou me expor, eu vou me colocar pro mundo em detrimento de mim mesma, mas por uma consciência coletiva e trazendo essa discussão para as mulheres que estão vivas, para as mulheres que não podem morrer, para as mulheres que virão e que não podem passar a mesma situação que eu estou passando. Então isso é matar o pai, isso é matar o patriarcado. Então eu indico aí essa peça e esse texto. Ela jogou a questão da vergonha, como a Ju trouxe, essa foi a frase famosa dela, né? Ela falou que a vergonha cabia aos criminosos. E isso foi uma inflexão feminista para o mundo, colocando a luta das mulheres, a consciência de classe das mulheres, na verdade, na linha de frente. E agora? De que lado nós estaremos? E aí sim, uma polarização que a gente não pode perder de vista. As mulheres sempre estão, vocês já notaram isso, gente? Sempre estão lutando pela vida, lutando pelos filhos, lutando pela família, lutando pelo bem-estar, lutando por uma vida mais digna, trabalhando, se esfalfando, fazendo de tudo para dar certo. E aí os homens estão lá, fazendo guerra contra as mulheres, dentro de casa. Um dos lugares mais perigosos para as mulheres na vida hoje é a casa. Gente, a Caroline, que é a autora desse livro, ela fundou uma associação chamada Não Durma, para acolher mulheres sobreviventes desse tipo de crime, que é o de abusar das vítimas com o uso de remédios, que agora tem nome, isso tem nome, é submissão química. Dominique Pelicot foi condenado a somente, eu fiquei boba quando eu fui pesquisar isso, eu acho pouco, tá? 20 anos de prisão. É importante denunciar, mesmo que anonimamente. Você, por favor, eu vou dar aqui um serviço, basta ligar para o Disque 100, que é o canal oficial do governo para denúncias de violação de direitos humanos, inclusive de violência sexual, tá? Eu lembro que em 2012 a Xuxa foi no Fantástico e declarou que tinha sido abusada por várias pessoas, amigos do pai e tal. E naquela semana, em 2012, naquela semana subiu em 70% o número de denúncias anônimas no Disque 100. Então é importante a gente comunicar, você não ter vergonha, porque a culpa não é sua, você é vítima. E é claro que, assim, tem que respeitar também as mulheres que não querem se expor. Tem as que querem, que decidem se expor, e que fazem disso uma luta, que são fortes o suficiente, mas a maioria das mulheres ainda fica nesse lugar da culpa, da vergonha, porque estão destruídas psicologicamente, estão destruídas por dentro. O que mais me chamou a atenção aqui, que eu comecei a ler o livro, foi que a Caroline conta que quando ela recebe essa ligação, ela tinha nesse pai um herói, nesse pai uma pessoa de extrema confiança. E ela lembra de momentos em que eles viajavam juntos e ouviam música juntos. Ela lembra do pai como uma figura protetora. Então, não só... Você imagina, ela é filha da vítima, do algoz, e é o pai e a mãe. É a mãe e o pai dela. Como é que você se reconstrói depois disso? A força da mãe, da Gisele Pelicot, que pegou essa menina pela mão, e os filhos também, que ela tem 2 filhos também, e falou, olha, vamos juntos, vamos comigo, e vamos continuar a nossa vida, né? Devolver o constrangimento, porque esse ponto de inflexão que a Márcia falou é muito importante, devolver o constrangimento. Mas eu me lembro que até pouco tempo a gente tinha as propagandas de cerveja totalmente associada à hipersexualização das mulheres, e uma das que mais chamou a atenção foi uma propaganda que falava que uma mulher chamava Vera, no aumentativo, que era verão, e falava, o verão é nosso, o verão é de todo mundo, tome o verão. E com a figura de uma mulher chamada Verão. A associação da hipersexualização dessa mulher ao fato do corpo dessa mulher e dessa cerveja ser de todo mundo e todo mundo poder tomar, isso está inscrito, isso é uma mensagem subliminar de como os homens pensam
do que os homens pensam sobre as mulheres e de como tratam as mulheres. Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de análise e de como a gente vai matar esse patriarcado dentro das nossas casas. Bota mais um detalhe, que é o direito ao corpo, que é a grande reivindicação feminista. Direito ao meu corpo. O meu corpo é meu. É bom avisar, né? Eu vou ter que mudar de assunto, mas antes eu tenho que deixar a Sara falar que você é tá bem muito rápido. Eu quieta até hoje. fiz uma peça, né, falando sobre E Desiste Jesus, mas é sobre os 7 pecados capitais, que na verdade a minha intenção é falar sobre pornografia. Porque quando saiu essa matéria, né, esse caso, eu comecei a analisar a minha vida como mulher solteira e eu me senti, de certa forma, responsável daqui do Brasil, da minha casa, por isso. Pouco se fala sobre o consumo das mulheres em plataformas de pornografia, né? Da forma das mulheres se satisfazer, de fazer seus negocinhos lá e se sentir felizes consigo mesma em relação ao orgasmo. Mas o que me deixou envergonhada, não só o caso dela, mas um monte de coisa que foi acontecendo durante o ano em relação a crimes de libido, foi como que eu consigo me incomodar e achar absurdo um homem fazendo isso lá com a esposa dele, e ao mesmo tempo, na minha plataforma que eu acesso lá pra assistir um filme pornográfico que é do meu gosto, passar coisas que é disso e não me incomodar porque tá no meu ambiente, sabe? Eu fiquei envergonhada porque uma coisa que a pornografia faz, inclusive a minha peça é justamente por isso, é que ela vai abrindo a sua conduta, ela vai te arreganhando a conduta sexual. Então, de repente, eu gosto só de uma coisa. Quando eu começo a viciar naquilo ali, não é mais aquela coisa. Aquilo ali torna normal e eu começo a querer consumir outro tipo de coisas que vai trazendo aos pouquinhos, sorrateiramente. Eu tô falando abertamente mesmo. A gravidade que é a gente não ter consciência do espaço que a gente ocupa. Tem temas assim, arregacei minha enteada, arregacei minha filha. Aí você vai... Aí você vai... Tem, eu tô falando isso porque era uma coisa que tava no meu feed que eu consumia procurando o que eu queria. Só que assim, como que aqui isso não me incomoda? E aí eu vou achar absurdo quando você relatar que fizeram alguma coisa com a sua filha que eu não gostaria que fizesse com a minha, que eu também tenho, mas aqui no feed ser liberado. E aí eu fui reparando que não existe regulamentação na plataforma sobre conteúdo. E lá tem de tudo, desde do que eu gosto, do que eu abomino, mas lá fica tudo muito natural. E uma das coisas que mais tem simulação lá de pedofilia, né? É isso aqui, sobre os homens que dopam as mulheres. Tem um casal que simula que a mulher tá adormecida para ter esse tipo de filme. Então, quando eu comecei a enxergar, né, que, na verdade, às vezes o filme que tá lá não é um filme que alguém produziu. É uma situação dessa aqui. A minha cara queimou de vergonha num tanto que eu fui obrigada a recolocar, né, o que servia para mim ou não. E aí eu perdi o gosto de estar na plataforma. Desde janeiro, eu parei total, assim, de consumir qualquer coisa que precisasse ativar minha libido a ponto de ter que assistir. Mas é necessário muito falar sobre o que as mulheres estão consumindo. Sarah. Muito. É um assunto importantíssimo. A gente tem que voltar a esse assunto também. Só pra ficar meninas, assim, né? vamos falar de pornografia. Isso é muito Precisamos falar sobre mulheres na Eu sou muito plataforma. pudica, porque eu não gosto de pornografia, eu não me excito. Mas é um universo que a gente tem que ficar muito de olho, porque esses abusos todos são normalizados ali. Não tem nada de errado você... A pornografia é misógina. Exatamente. Mas vamos lá. E nós, mulheres, continuamos a nossa luta dentro e fora de casa. Luta pelo quê? Pela nossa liberdade, pelo nosso direito de ir e vir. Eu estou falando agora sobre o caso da Juliana Marins, que faleceu na Indonésia no último dia 24 de junho. O que nos chamou a atenção muito aqui foi que, além da negligência dos guias, da agência, do governo da Indonésia, foram as enxurradas de comentários nas redes que envolviam o tema viajar sozinha. Culparam Juliana por estar sozinha. Mas também se arriscou. Mas também foi onde não devia ir. Mas aquilo é muito perigoso. O que ela foi fazer lá? Gente, a culpa agora foi dela, Nina. Bom, e queria puxar antes das pessoas falarem, nossa, mas vocês vão continuar falando do caso da Juliana? Sim, vamos continuar falando, principalmente o corpo ainda não está, não sei até o horário do programa, né, porque esse programa é gravado, mas o corpo ainda não está no Brasil, os pais ainda não tiveram direito de viver esse luto, e enquanto ela estava desaparecida, que estava gerando engajamento e like, as pessoas estavam falando, e agora que há uma dor ainda maior familiar, que precisa-se também olhar, né, toda a negligência que houve em relação a ela ter sido deixada para trás, a gente não pode esquecer, não pode virar um assunto de rolar o feed só porque, morreu, então passa para a próxima trend, né? E aí, dito isso,
Não, a culpa não é da pessoa que viaja sozinha, a culpa não é das nossas escolhas sobre aquilo que nos dita liberdade, nos dita gozo, nos dita felicidade. Eu sou uma pessoa que eu viajo sozinha muito, muito mesmo, tanto a trabalho e por conta do trabalho eu tento também trazer o lazer junto a essas viagens. Acaba que... E vejo muitas mulheres viajantes solo no mundo inteiro. Hoje a gente tem um mercado de 260 bilhões de dólares de o quanto que as mulheres movimentam no mundo viajando sozinhas. São as que mais viajam sozinhas, né? Elas têm... quando a gente fala de turismo, então a gente tem uma maioria, e isso dita muito também sobre um lugar de solidão, mas aí também é uma outra pauta, né? E eu gosto, é muito bom, e eu vou viajar sozinha para onde eu quiser, vou sentar sozinha num restaurante quantas vezes eu quiser, vou a um samba sozinha, como as pessoas me encontram, né, Sara Zara? Me encontram sozinha no samba, batendo a minha bunda. Lá sozinho, no meio do bar. No meio... Eu tenho um pavor de viajar sozinha. É isso que eu ia perguntar. De viajar sozinha. Você tem pavor? Me conta por por quê. Eu tenho pavor, eu tenho medo. Eu também tenho. Tenho medo de viajar sozinha. Mas eu viajo Eu tenho sozinha. medo de ir ao banheiro sozinha, eu tenho medo de... São vários gatilhos, assim. Uma vez eu vi uma reportagem no SPTV que falava que as pessoas trans são as pessoas que menos circulam na cidade e as que menos viajam. É um perigo, porque é perigoso. Porque é muito perigoso. Imagina, um banheiro na sua cidade, na sua língua, você já pode ser espancada, colocada pra fora. Imagina num outro lugar que você não conhece ninguém. Mas acho que essas cenas que a Susana falou sobre ter medo é que dependendo do grupo que a gente pertence, a gente cresce naquela posição de defensiva e de proteção. Você tem que já se antecipar ao perigo. Eu, até antes de ter filho, viajava tranquila. Eu lembro que fui para Belo Horizonte uma vez, um homem foi batendo punheta daqui até lá em Belo Horizonte. E eu dormi tranquilo do lado. Falei, se ele pôr amor em mim, eu dou na cara dele. Mas pra mim, eu não tinha noção de perigo. Depois que a Brisa nasceu, eu comecei a pensar tanta coisa que eu não durmo. Eu comecei a não dormir, que eu ficava pensando, vai que alguém coloca o cloroformo no pano e eu desmaio, pega a Brisa, leva embora, fazer alguma coisa. Porque a gente começa a ter noção de perigo dependendo do grupo, né? Então... essa questão de ser mãe, né, de ser mulher trans, de estar num grupo que a gente sempre tem que ficar em alerta, eu acho que exige um pouquinho mais da gente, Eu né? também nunca viajei sozinha, porque eu fico pensando, eu tenho medo também. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade, eu sempre viajei muito a trabalho, onde eu me sinto confortável viajando a trabalho. Também só viajo a trabalho. Viajo a trabalho, em grupo ou sozinho, eu viajo a trabalho para fazer teatro, não sei o quê. Eu me sinto segura. Agora, eu nunca tive a vontade de planejar uma viagem sozinha, Também. por mais que isso possa ser libertador, e deve ser. Por quê? Eu desde muito cedo, fiquei exposta publicamente, então era um pouco mais... Era perigoso a gente circular sozinha, porque era muita fama na época e tal. E eu sou uma pessoa de personalidade medrosa, eu sou perdida, não consigo me localizar, eu fico meio angustiada e tal. Gosto muito de viajar em família, porque, enfim, agora eu casei, eu gosto de viajar com meu marido, gosto de viajar com a minha filha, com os meus enteados, me sinto segura, me divirto, assim. E aí eu tava pensando, assim, que... Mas eu morei 10 anos sozinha, por exemplo, e eu saía muito sozinha para jantar. Eu adoro fazer o programa, eu vou ao cinema no sábado à noite e depois eu vou jantar. As pessoas me olhavam com uma pena, como se eu fosse... Ai, coitada, ela é famosa, faz novela, mas é tão solitária. Mas olha, Se você tá eu segura, você é julgada. Se Isso. você... Eu lembro, fazendo uma memória também, trazendo o caso da Juliana Marins, mas também de uma outra de uma artista que foi a palhaça Jujuba, Sim. que foi assassinada por se movimentar no mundo sozinha e por estar numa cidade onde ela trabalharia no Amazonas em 2023. Isso me tocou muito. Além dela, como mulher, como uma trabalhadora da arte, como levando o seu trabalho o abandono em muitas questões. Imagina você estar num lugar só por viajar e por levar a sua arte, você julgarem que você estava exposta à hipersexualização enfim, estupraram ela, mataram a palhaça Jujuba, uma mulher que defendia a viagem de mulheres sozinhas e a arte como um movimento de emancipação
de mulheres. Então, gente, mas eu acho legal a gente viajar sozinha, eu sempre viajo sozinha. Só que temos que ser realistas. No atual estágio do mundo, é melhor a gente andar acompanhada umas com as outras. Ou então, se eu viajo sozinha, vou dando notícias de onde que eu tô, deixo lá métodos. Foi essa falta de notícias que tá. fez a família começar a procurar pelas palestras Não, mas de Juju. no atual estado do mundo é melhor não sair de casa, né? Mas, se a gente for pensar. Mas não sei se eu sempre tive isso do meu corpo ser um corpo político, né? Eu sou uma pessoa retinta, eu sou uma pessoa que sempre tive cabelo natural. Eu sempre tive que estar em política e embate aguerrida em todos os lugares. Principalmente viajando a trabalho. Eu sempre estou num lugar também muito de defesa. Então, quando eu vou viajar e planejar, eu quero também ter esse conforto da minha companhia, de poder explorar e poder entender que o mundo ele vai estar sempre perigoso para mim. Eu já sei disso. O mundo é hostil, o patriarcado é hostil para as mulheres. Ai, isso é muito bom, cruel, gente, eu tô no programa de proteção a defensores de direitos humanos, né? Tem mais isso. Então, vocês imaginem o que é. Eu não vou andar com a Márcia, não, que eu tenho... Gente do céu. Ó, como disse então a jornalista de viagem, Renata Teles, Juliana não morreu porque viajava sozinha. Morreu porque foi deixada sozinha. E a triste história da Juliana não deve ser usada para nos paralisar, né? Mas para lembrar que nós ainda temos muito o que caminhar. Vamos ter que ficar por aqui. O programa foi muito bom. A gente abriu várias abas de pensamento. Várias abas. E a gente tem que voltar a várias delas. E várias pautas, né? E várias pautas. Olha, então, nos nossos próximos programas, você já tem um spoiler do que vai ser. Então, se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos do ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta. Só o conhecimento liberta e só esse papo diverso é que vai libertar corações e mentes de mulheres, homens e de todos os gêneros e todas as raças. Semana que vem eu não tô aqui, que eu vou estar viajando sozinha, mas eu volto com informações do BRICS. E cuidado, manda mensagem pra gente. Eu volto com informações do BRICS. Assim. Oba! Queremos saber. Um beijo e até a semana que vem. Hoje não vai dar tempo de ter música da Sucena, mas a semana que vem teremos duas no mínimo. Um beijo. Até a semana que vem. Obrigada, até. Obrigada pela companhia. Isso. Instituto do meu marido. Fala, turma. É o seguinte. Quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é 1 hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.